E aí, tudo bom? Esse aqui é o John Wick, e o filme já começa com ele arregaçando o carro em um acidente. Ele bate o veículo contra um muro e o impacto o deixa ferido e atordoado. Com dificuldade, ele sai, segurando um enorme corte em seu estômago. Mesmo machucado, John pega o celular e assiste a um vídeo de Ellen, a sua falecida esposa. No vídeo, ela está sorrindo na praia e essa lembrança dói muito mais do que qualquer ferida. Então, exausto, John desaba no chão. Dias antes desse acontecido, John acorda em um dia nublado, sentindo o peso da tristeza. Ele pensa em Ellen e nas memórias felizes que tiveram juntos, como os jantares tranquilos e as muitas risadas. Mas também se lembra dos momentos dolorosos, como quando ela desmaiou em seus braços e quando ele a viu pela última vez no hospital, beijando a sua testa e segurando o colar que ela sempre usava. Apesar de Ellen ter lutado contra a doença, ela não resistiu e partiu, levando consigo a única parte viva de John Wick. Determinado a honrar a memória da esposa, ele vai ao funeral, numa cerimônia triste e solene. As pessoas aparecem, prestam homenagens e vão embora, mas John fica ali parado diante do túmulo, sem querer se despedir. Um velho amigo seu, chamado Marcos, se aproxima e oferece palavras sinceras de conforto a John. A conversa é curta, pois logo Marcos se despede, o deixando sozinho com sua dor. De volta à sua casa, John se move como se estivesse perdido, arrumando as coisas sem prestar muita atenção. De repente, a campainha toca e uma entregadora aparece na sua porta com um pacote especial. Confuso, ele abre a caixa e encontra um filhotinho de cachorro e junto a uma carta escrita à mão pela própria Ellen. No papel, ela dizia que já aceitou seu destino há muito tempo e não quer que John viva sofrendo. Por isso, o seu último desejo é que ele encontre amor e felicidade novamente. Por isso, enviou o cachorrinho para ajudá-lo a recomeçar. Ao ler as palavras de Ellen, John não consegue segurar as lágrimas, enquanto pega o filhote com muito cuidado. Ele olha a coleira do bichinho e percebe que Ellen lhe deu o nome de Daisy, pois se tratava de uma cachorrinha fêmea. Naquela noite, Daisy dorme tranquilamente. Já pela manhã, ela sobe em John, o acordando com muito carinho. O filhote o segue por todos os cantos da casa, com o som de suas patinhas batendo no chão. Na hora do café da manhã, John come uma tigela de flocos de milho e improvisa uma para Daisy, até conseguir comprar sua ração. Mais tarde, ele leva Daisy para um passeio em seu Ford Mustang 1969. Em um posto de gasolina, John chama sem querer a atenção de Youssef Tarasov e seus dois amigos. Youssef fica impressionado com o carro e pergunta quanto quer por ele, mas John responde que não está à venda. Youssef ri, dizendo em russo que tudo tem um preço, mas para surpresa dele, John responde em russo fluente, o que irrita o garoto ainda mais. Naquele mesmo dia, John dirige até um canteiro de obras vazio e lá acelera o carro ao máximo, fazendo os pneus cantarem enquanto derrapa. O motor ronca, mas nem a velocidade é capaz de aliviar a dor que ele sente por dentro. À noite, já cansado, John chama a pequena Daisy para cima da cama e juntos adormecem. Na madrugada, os gemidos de Daisy o acordam, pois ela pressentiu algo pela casa. Ainda sonolento, John se levanta e a leva a escada abaixo, caminhando no escuro. De repente, antes que ele possa reagir, é atingido na nuca por um bastão de beisebol e cai no chão. Com a visão embaçada, ele ouve Daisy gritar de medo, até que um deles dá uma paulada no filhote indefeso. Um dos homens pega as chaves de John e tira a máscara, revelando ser Youssef, o Zé Ruela de mais cedo. Ele insulta John, o deixa inconsciente com uma pancada e rouba o seu carro naquela noite. Quando John acorda, sua cabeça dói e a sua visão está turva. Então ele vê o corpinho sem vida de Daisy. A dor é imediata e ele se arrasta pelo chão e se deita ao lado dela, completamente devastado. O trauma da perda de Daisy atinge John profundamente. Mais tarde, ele a enterra no quintal com as mãos trêmulas enquanto cobre a pequena cova.
Dentro de casa, ele limpa os destroços deixados pelo ataque, sem dizer uma só palavra. E é nesse momento que as memórias de Ellen, da carta dela e do que aconteceu com Daisy desencadeiam uma fúria terrível. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Youssef dirige o Mustang roubado até a oficina de Aurélio, exigindo novos documentos e placas para o carro. Aurélio reconhece o Mustang e imediatamente muda o semblante. Ele pergunta a Youssef como conseguiu esse carro. E o Zé Ruela, arrogante, se gaba de ter roubado o veículo e ter matado o cachorro do dono. Isso é demais para Aurélio, que dá um soco em Youssef, deixando claro que não aceita ordens de um garoto mimado, mesmo sendo filho de alguém poderoso. Furioso, Youssef ameaça levar seus negócios para outro lugar e sai com muita raiva. Naquela noite, John vai até a oficina de Aurélio, então ele conta que o Mustang esteve lá e revela que foi Youssef, filho de Viggo Tarasov, quem roubou o seu veículo. Aurélio pergunta o que John fará, mas ele apenas bebe um gole de uísque e pede um carro. Na cobertura de seu prédio, Viggo liga para Aurélio, querendo saber por que o seu filho foi agredido. Soube que bateu no meu filho. Eu bati, sim, senhor. Posso saber por quê? Porque ele roubou o carro do John Wick, senhor, e matou o cachorro dele. Viggo sabe o que isso significa e entende o caos que está por vir. Ele então reúne os seus homens e exige ver Youssef imediatamente. Quando o jovem chega, Viggo o recebe com uma cara assustadora. Ele elogia o casaco estiloso do filho, mas de repente dá um soco forte no estômago dele. Youssef cambaleia sem ar, enquanto seu capanga observa o seu irmão. Viggo explica a Youssef que não foi o que ele fez que o irritou, mas com quem ele fez. Pois o homem que ele mexeu é John Wick, o maior matador de aluguel de todos os tempos. Ou seja, o cara é uma lenda, e alguns o chamam até de Baba Yaga, como o bicho-papão. John não era exatamente o bicho-papão. Ele era o homem que nós mandávamos para matar o bicho-papão. Eu já vi ele matar 3 homens num bar, só com um lápis. Mas isso não foi nada, comparado com o que veio depois. Quando John quis deixar essa vida de crime, Viggo lhe deu uma última missão, uma missão impossível: eliminar mafiosos extremamente perigosos. Youssef, muito ingênuo, diz que pode resolver o problema e matar John antes que ele o alcance. Porém, Viggo abraça o seu filho e conta: "Ó, meu filho, tu não ouviu o que o papai disse, né? Só existem 2 tipos de pessoas no mundo: as que cruzaram com John Wick e as vivas." Ou seja, o caldo vai engrossar, galera, e não tem nada que ele possa fazer. Em paralelo, em sua casa, John desce até o porão com uma marreta. Ele puxa o tapete empoeirado e começa a quebrar o chão, revelando ali um segredo escondido. O cara tem um arsenal monstruoso, além de pilhas de moedas de ouro, frutos de um passado que John tentou deixar para trás. Tentando evitar o pior, Viggo liga para John. O telefone toca, John atende, mas fica em silêncio e desliga na cara do mafioso. Naquela noite, Viggo envia um grupo de 12 assassinos experientes para a casa de John. Contudo, é inútil, pois John se move como uma sombra, eliminando um por um com muita precisão. A casa vira um verdadeiro campo de batalha e John passa o cerol em todos eles. Depois de arregaçar todo mundo, alguém bate a porta e John dá de cara com a polícia. O homem olha para dentro da casa, vê um corpo ali no chão e calmamente comenta que houve uma reclamação de barulho. John olha para o policial, que se chama Jimmy, e diz que está apenas limpando o lixo. O policial, compreendendo a situação, afinal é o John Wick, né? Deixa o cara quieto, apenas dá boa noite e vai embora sem fazer perguntas. Após a luta, John chama uma equipe de limpeza do submundo, especializada em lidar com esse tipo de situação. Eles chegam rapidamente, trabalham com eficiência, removendo os corpos e apagando qualquer vestígio do confronto. Vou ter notícias suas em breve. Adeus, Charlie. John. Enquanto isso, Viggo recebe a notícia que a sua galera foi de arrasta pra cima.
Ciente do perigo que Baba Yaga representa, ele procura Marcus, um velho amigo. Ele oferece $2 milhões para que Marcus elimine John Wick, sabendo que ambos têm um certo respeito pelo outro. Marcus aceita o contrato sem hesitar, e além disso, Viggo instrui o seu assistente, caso ele falhe na missão, que abrirá um contrato público. Sabendo que mais assassinos virão atrás dele, John decide agir primeiro. Ele vai ao Hotel Continental, um lugar luxuoso e exclusivo para criminosos. O hotel tem regras rígidas, nas quais a mais importante é: nenhum sangue pode ser derramado lá dentro. No saguão, John vê rostos conhecidos, incluindo de Perkins, outra matadora do passado. Ele a cumprimenta rapidamente antes de fazer um check-in, pagando ali com moedas de ouro especiais. À noite, John assiste outro vídeo de Ellen e, para esfriar a cabeça, desceu até o bar do hotel, que fica abaixo do subsolo. Winston Scott, o elegante e intimidador gerente do hotel, estava tomando um drink quando recebe a sua visita. John vai direto ao assunto e pergunta onde encontrar Yusef Tarasov. Winston pergunta se ele voltou à ativa e, sem se envolver diretamente, revela que Yusef está na boate Herd Circle. John responde que não, pois esse caso é pessoal. Você saiu uma vez. Se você der um pequeno mergulho no lago, você também pode achar algo que o seduza para que tente ir mais fundo. E sem perder tempo, ele segue direto para o lugar onde Yosef e seus amigos estão aproveitando a noite. Na entrada, ele encontra um segurança conhecido e, sem hostilidade, John sugere que ele tire a noite de folga. O homem rapidamente entende o recado e logo se afasta, escolhendo não se envolver. Dentro do clube, Yosef relaxa em sua área luxuosa, sentindo-se protegido, afinal tem uns 20 homens entre ele e qualquer um que tente matá-lo. A boate está agitada, com música alta, pessoas dançando e bebendo despreocupadas. Nesse exato momento, no andar de baixo, John começa o desmantelo e o primeiro é o parceiro de Yosef, que tem a sua cara partida na pia do banheiro. O barulho dos tiros deixa Yosef com o rabo entre as pernas. Ele mal vê John antes de entender o que está acontecendo e corre para a saída. E meu amigo, pense num cara imparável, viu? Ele sai papocando todo mundo pelo caminho, dá tiro, dá porrada, leva tiro, levanta, dá mais tiro, bate mais gente, se liga só na quebradeira. Ainda assim, Yosef teve sorte e consegue escapar enquanto John solava o último inimigo. Apavorado, o garoto liga para Victor, o seu homem de confiança, e quando a ligação é atendida, ele sente um frio na espinha. E quem atende é o próprio John, e ele deixa claro que encontrará Yosef não importa onde se esconda. Após o ataque frustrado na boate, John volta para o Hotel Continental. Ele pede ao mordomo que chame um médico, e no quarto, o médico trata seus ferimentos, costurando seu corte profundo no estômago. Ele avisa John para repousar e tomar cuidado, senão os pontos podem se romper, além de deixar alguns analgésicos para a dor. Naquela noite, Marcus se posiciona em um terraço em frente ao hotel, carregando um rifle de alta precisão. Pela luneta, ele vê John descansando na cama. Ao ajustar a mira, Marcus nota um movimento no reflexo do espelho. Ele dispara um tiro de aviso contra o travesseiro, acordando John no instante em que Perkins entra no quarto. Ela dispara várias vezes, mas John se esquiva, rolando para fora da cama. Os dois tiram um X1, quebrando o quarto inteiro. Daí os moradores do andar reclamam do barulho com o mordomo, que em seguida liga para John. Depois de deitar ela na porrada, John atende e pede desculpas pelo incômodo.
No momento seguinte, ele faz uma proposta, pois poupará a vida dela se der informações úteis sobre a localização de Yosef. Sem escolha, Perkins revela que não sabe nada sobre o garoto, mas que Viggo guarda toda a sua fortuna no porão de uma igreja de fachada. Com essa informação, John deixa Perkins inconsciente e entrega a Harry, um aliado do passado, pagando ele com uma moeda de ouro pelo serviço. Ao sair de lá, John toma mais remédios, chega à igreja e vai direto ao padre. Desgraçado! Os outros guardas tentam detê-lo, mas não são páreo para ele. O padre sobrevivente, apavorado, é obrigado a levar John até o cofre. Lá dentro há pilhas de dinheiro, documentos e itens muito valiosos no mercado negro. John manda as mulheres que contavam a grana saírem e então coloca fogo em tudo, transformando a fortuna de Viggo em um monte de cinzas. Logo depois, Viggo e seus capangas chegam à capela e veem as chamas destruindo sua fortuna. John, já posicionado em um telhado próximo, observa tudo antes de agir. De volta ao hotel, Harry amarra Perkins na cadeira, porém ela desloca o polegar em silêncio, se soltando das amarras. Com um movimento rápido, a mulher o pega desprevenido e antes que Harry possa reagir, ela coloca um travesseiro sobre a cabeça dele e atira, o mandando de arrasta para cima. De volta à rua, John abre fogo, derrubando vários capangas de Viggo. E enquanto John recarrega e elimina outro inimigo, o SUV o acerta em cheio. Quando John recobra a consciência, ele estava preso em um depósito abandonado. Viggo pergunta por que ele está indo tão longe por um carro e um cachorro. John responde com firmeza que Yosef não roubou apenas um carro, mas matou um último presente que sua esposa lhe deu. Então não é só vingança, é sobre perder a única coisa que o mantinha afastado da escuridão. Ele então dá um ultimato a Viggo: entregue Yosef ou morra com ele. Viggo, no entanto, ignora o aviso, dá uma risada e vai embora, ordenando que os seus homens acabem com John. O único erro deles foi não atirar na cabeça e sim tentar matar o bicho-papão com um plástico na boca. Aos 45 do segundo tempo, Marcus atira de um telhado, eliminando um dos assassinos. A distração dá a John a chance que precisava. Em segundos, ele vira o jogo e desce o cacete no outro. John sai cambaleando pela rua quando o carro de Viggo passa por ele. Sem hesitar, ele atira no motorista, forçando o veículo a parar. Vendo que não há nada que possa fazer, Viggo revela que Yosef está escondido em um abrigo secreto no Brooklyn. Satisfeito com a informação, John deixa Viggo viver, desde que remova o contrato por sua cabeça. No esconderijo, Yosef está preocupado em uma sala, enquanto seu amigo jogava videogame. Do lado de fora, atiradores e guardas vigiavam cada perímetro, comunicando-se por rádio. John rapidamente invade o local. Ele elimina um guarda em silêncio, pega o seu rifle de precisão e começa a abater os outros. Você abaixa! Finalmente chegou o grande momento. Ó pessoal, desculpa interromper aí o teu vídeo, mas eu fiquei assustado quando eu vi essa métrica aqui no meu YouTube, olha só. Ela mostra aqui que 94% de quem assiste aqui os resumos ainda não são inscritos no canal. E a minha meta, tá, é diminuir isso para 50%, porque quanto mais inscritos a gente tem, mais conteúdos de qualidade eu consigo trazer para ti. Então, cara, por favor, tira um segundinho, clica aqui em se inscrever e se inscreve aqui no canal Assistindo Filmes, que isso me ajuda demais, você não tem ideia. Valeu e bom resumo aí pra ti. Finalmente chegou o grande momento, pois John Wick o alcança e sem nenhuma palavra ou cerimônia termina o que começou. No Hotel Continental, o mordomo pede desculpas pela inconveniência da noite passada. Ele dá um carro novo pelo incômodo. Após a vingança, John encontra Marcus e agradece por sua ajuda, tanto no hotel quanto no galpão. O que não sabiam era que Perkins estava observando tudo e ela informa a Viggo sobre a traição de Marcus. Mais tarde, o mafioso ordena que seus homens capturem o homem e o finaliza em sua própria casa.
Quando John chega lá, ele vê o corpo do amigo que o salvou, caído e despedaçado. Naquele momento, ele se arrependeu de ter poupado a vida de Viggo, um erro que custou muito caro. Em paralelo, Winston Scott, o dono do Hotel Continental, encontra Perkins. Ele a confronta por quebrar as regras do lugar e, como consequência, a sua afiliação é revogada e ela é executada. Winston liga para John, contando que Viggo planeja fugir da cidade em um helicóptero e dá a localização da saída. Minutos depois, ele acelera o seu carro diretamente contra o comboio de Viggo. Percebendo que John não vai desistir, Viggo ordena que o seu sócio o atropele. Contudo, John é mais rápido e bate o seu carro em um SUV, o tirando do caminho. Uma perseguição intensa começa, com os carros colidindo e bala voando para todo lado. Com os veículos destruídos, John e Viggo se enfrentam cara a cara numa última luta, e desta vez sem armas. Os dois se esbagaçam na porrada, e mesmo John estando todo pipocado, cortado e machucado, ainda vence a luta e manda o mafioso pra dona da foice. A cena então volta ao começo do filme, com John gravemente ferido, sangrando e mal se aguentando em pé. Ele assiste aquele vídeo de Ellen no celular e o sorriso dela lhe dá forças para continuar. Cambaleando, ele chega a um abrigo de cães. Assim, ele começa a tratar seus ferimentos e fechar o corte do estômago com um grampeador. Ao olhar para o lado, John observa vários cachorros em gaiolas. E desta vez, em vez de partir sozinho, ele decide levar um deles e juntos saem caminhando para casa, sob as luzes da gigantesca Nova York. Terminando assim o filme John Wick, De Volta ao Jogo, de 2014. Se você chegou até aqui, comenta aí cachorrinho, assim eu sei que você viu até o final e eu te respondo com meu coração. E se você quer aprender a fazer vídeos para o YouTube e ganhar em dólar todo mês, podendo ter resultados como esse aqui, acesse o primeiro link aqui da descrição. Eu sou o Ronald e também vou deixar outro resumo aí no centro da tela agora mesmo. É só você dar um toque que a gente se vê por lá. Pela sua atenção, meu muito obrigado e bebe água, hein? Não esquece. Valeu, até a próxima. Fui!